Conversar comigo, com o Eloy. Nós não éramos dirigentes ainda, mas a gente já dirigia a greve. Nós começamos a ver que a Constituição brasileira, no artigo 7º, dizia que todo trabalhador tinha direito a um salário mínimo capaz de atender às suas necessidades com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservassem o poder aquisitivo. Nós pegamos essa deixa, depois se qualquer trabalhador tem direito a isso, nós educadores temos também, levamos para dentro da Assembleia, foi uma pauleira para conseguir, passou a proposta, vamos pedir um piso que seja o piso dito pela Constituição. E o Diese calculava aquilo, calculava para nós. Aí esse passou a ser o pano de fundo da greve. O que eu quero destacar? Quero destacar nessa rapidíssima pincelada, tá bom, né, no tempo? Quero destacar nessa rapidíssima pincelada que hoje nós andamos aí às voltas com um tal de piso que o governo não paga, que está definido hoje em 2.135, por 40 horas. Uma vergonha nacional. E o governo do Paraná aqui está pagando hoje por volta de 1.780. Nem o piso nacional definido por lei, estabelecido agora em fevereiro desse ano, o governo não paga. E nossa categoria, me parece que está acorrentada. Parece estar acorrentada porque nós fomos levados a raciocinar em torno do baixo, do rasteiro. Veja que nesse rapidíssimo caleidoscópio aí, nós já tivemos 3 salários mínimos de piso. E nenhum Estado, o Estado não quebrou por causa disso. E hoje, 48 anos depois da greve de 68, 48 anos depois, estamos nós pedindo o quê? Mesmo um salário mínimo por jornada. Né? Se pegar esses 1.800 que recebemos, divide por 2, dá 800 por jornada de 20 horas, quando já tínhamos no nosso horizonte um piso muito mais digno. E se formos hoje reivindicar o piso que a Constituição estabelece para cada trabalhador, o mínimo, nós estaríamos hoje com algo em torno de 3.725 como piso, que é o mínimo que qualquer país ético da Europa paga. Nem isso. Dá em torno de $3.000, né? O salário de um professor hoje na Europa, por volta de $3.000. 2.500 euros, 2.500 euros por aí, o que daria 6.000 e poucos reais, que é exatamente o que, se fosse aplicado o nosso padrão. 10 mil reais. O nosso padrão de luta nos anos 80, nosso padrão de luta nos anos 80 e 90, que era olhar para frente e para o alto, nós estaríamos com a luta pelo piso estabelecido na Constituição, que hoje daria aqui por volta de 3.725 por 20 horas. É impossível? Não é. Já teve uma experiência aqui que mostrou que era possível. O Estado não quebrou por isso. O Álvaro Dias parou de pagar, não porque o Estado não tinha condições, porque naquele momento sai um plano, matéria de plano é com o Eloy. O plano deve ser o plano Bresser. Deve ser o plano Bresser, que proibia a vinculação
de salário mínimo, indexar o salário mínimo a qualquer outro indexador. O Álvaro aproveitou o embalo, opa, está aqui a saída, deu uma faconada no nosso piso. Uma pistola pagava em dia, tocava a sua vida, era possível. Portanto, é possível sonhar. E eu já vou encerrando a minha fala, lançando duas âncoras. Essas duas âncoras vão repousar em dois pontos. Primeiro, me disponho e acho necessário que a gente faça um bom debate, não sei quando vocês decidirem, sobre as nossas trajetórias de luta. O que foi a cada momento, quais dificuldades, e o que a gente sonhava. Porque é possível recuperar lá das cinzas dos nossos sonhos boas propostas para hoje. Essa é uma âncora. E a outra que eu lanço é preciso um debate sobre o financiamento da educação. Nós não podemos andar como quem anda perdido numa floresta. Daí vai uma direção qualquer, chama todo mundo para uma greve, e nós vamos para a greve, dessa mesma direção vai lá, vamos sair com 3,45. O governo tinha proposto 5 e nós negamos. E daí vamos sair por 3,45 para pagar ainda em outubro, no final do ano. Isso era junho, não é? Quer dizer, acabou a maioria aceitando. Por quê? Porque quem não tem um sonho ardendo no seu peito, não luta, tendo o sonho ardente por horizonte. E é esta a questão central. Nós precisamos alimentar de novo os nossos sonhos e as nossas possibilidades, onde nós queremos chegar. E olha, num futuro muito breve, netos e nossos filhos vão perguntar: escuta, não tem mais professor, não há mais professor, o que vocês fizeram que deixaram isso acontecer? Não há mais professor, não há aluno querendo ser professor, não há aluno do ensino médio querendo ser professor, não há. Pega uma turma de ensino médio de 40 alunos, pergunta quem aí que vai terminando o ano, vai fazer vestibular para ser professor. Ninguém. Ele quer ser qualquer coisa. Uma profissão onde onde ninguém quer ser, é uma profissão desvalorizada. E um dos pontos para essa desvalorização é, sem dúvida, a questão salarial. Pois, ao fim e ao cabo, nós estamos hoje com um salário mínimo por 20 horas, dobrando, que vai lá para os 1.700, 1.800, 1.900 por 40. A sensação que me dá, para encerrar a minha fala, e é uma lamentável sensação, é que eu me lembro do mito de Sísifo. Sísifo é uma figura da mitologia grega, que não vou explicar aqui detalhes, mas ele andou lá cometendo uns pecadinhos e Zeus o condena a transportar uma pedra desde a base de uma montanha até o topo. E diz assim para ele: você tem quanto tempo eu tenho? E o Sísifo preocupado: terminada a minha tarefa, estou livre? Está livre. Ele queria casar com uma moça muito bonita. Terminado, pode casar, pode ir para a lua de mel, vai lá para Curitiba. E ele: quanto tempo? Tanto tempo que você quiser. Bom, ele saiu todo satisfeito. Eu empurro essa pedra, uma pedra pesada. Empurro meio metro hoje, vou descansar, tomar um chopinho, empurro mais meio metro depois. E assim ele fez. Só que ele não sabia qual era o castigo. O castigo é que quando ele estivesse quase depositando a pedra, essa pedra escaparia e rolaria de baixo para a base. E ele começaria de volta. Quando estava quase colocando, a mão de Deus, de Zeus,
faria com que a pedra rolasse de volta. Esse era o Sísifo. Ou a lei da gravidade. A lei da gravidade. Eu sinto, e sinto assim no dia de hoje, como o Sísifo da lenda grega. Vendo esse panorama, 40 anos de luta para chegar nesse ponto. E essa responsabilidade é nossa. Daí que parabenizo o Paixão pela ideia de trazer esse tema, não como tema de aprofundamento, não como tema central, mas como um subtema para possíveis futuros estudos. É o que tenho para dizer. Agradeço a atenção. Obrigado. Tudo bem. Romeu, passou. Já vamos passar direto para o professor João Vanderlei. Na sequência, depois o Eloy vai fazer algumas provocações, enfim, o fecho. Então, com muito orgulho que temos o senhor aqui no nosso meio, o senhor que esteve envolvido em todas essas lutas aqui que o professor Romeu disse, acho que em alguns momentos no Paraná, fora do Paraná, e é uma referência teórica, uma referência de companheiro de luta, né, de travessia para a nossa luta. Muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui conversar com a gente. Obrigado. Bom, eu queria agradecer, primeiro e antes de tudo, a presença de vocês. Quando o Sebastião e eu marcamos a data, na verdade o Sebastião queria para o dia 22 e eu pedi que fosse no dia 15, tá? Eu jamais imaginaria que os serviços a serem prestados pela Câmara de Deputados do Brasil, tá, ao capital petrolífero internacional fosse tão sério. E, portanto, eu não imaginaria que a sexta-feira do dia 15 nos pegaria, tá, aqui, quando se decide um pouco do futuro breve do Brasil. Em segundo lugar, queria agradecer ao Núcleo Metro Sul e ao Curitiba Norte pelo evento, tá? Parabenizar a direção independente da PP, que assume, tá, com o trabalho do Eloy, junto com o Eloy, tá, um período de formação, tá, de suas lideranças. Tá. Sugerir que não se esqueça nessa formação, okay, das lideranças sindicais, que é uma obrigação das lideranças conhecerem teorias pedagógicas. Hoje, um professor formado em letras na nossa universidade sai do curso sem nunca ter ouvido falar em Paulo Freire. Não sabe nem quem é. Okay. E sabe alguma coisinha de literatura regional desligada absolutamente, tá, das posições políticas assumidas por um Graciliano Ramos, okay, por um José Lins Urrego ou por um Carlos Drummond de Andrade. Tá? Uma literatura estratosférica. E pior, com uma linguística capenga. Eu acho que, como o Romeu chamou atenção, tá, para Sísifo, tá, e chamou atenção para algo de que eu sempre gostei, a fala dele me lembrou, tá, uma coisa que escreveu o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, tá, e que eu não vou repetir absolutamente ipsis literis, porque eu tenho uma memória de galinha, e um cérebro também, é que talvez nós encontremos nos sonhos abortados do passado, tá, a alma que regenere o presente para construir um futuro.
Bom, a frase não é bem essa, mas enfim, foi essa que saiu aqui. E lembrei também de um historiador inglês que disse que um passado inalterado fabrica um futuro imutável. Tá? E, portanto, estudos, tá, a propósito, tá, de um futuro, que é aquele que cabe a uma liderança ajudar a construir, tá, tem que ter um lastro de alteração do passado. Tá? De ressignificar esse passado. Tá? Para poder sustentar a mutabilidade no presente para a construção de um futuro. E por isso eu queria oferecer essa minha fala, tá, ao José Francisco, okay, que nos acompanha, que está aqui como bebê com a mãe. Okay. Estava lá no fundo antes mamando. Tá. E vou começar, já que temos que buscar um passado, para repensá-lo, tá, com um caminho, tá, que eu trilhei um pouco e que infelizmente a geração de vocês, tá, vai ter que começar a aprender, talvez, a trilhar a partir de segunda-feira. Tá, que é a gente encontrar um jeito de dizer o que pensa sem dizer o que pensa. Eu comecei o exercício da minha profissão em 1966. Portanto, podem imaginar o que significa isso. Tá? Em dezembro de 68, nós tivemos o AI-5, ok? E em 69, numa aula de português, eu estudei o seguinte poema. Seria sonho ou não? Depois vós me direis. Um homem, era um grego, era um persa, um chinês ou judeu? Eu não sei. Tão somente me lembro que era um ente verídico e grave, que era membro do Partido da Ordem. E ele dizia então: esta morte jurídica imposta a um charlatão, ferindo esse anarquista, é soberana e justa. Ora, é soberana e justa. Faça mistério que a ordem e a autoridade augusta defendam-se. Tais coisas, hoje, ninguém discute. Depois, se a lei existe, que se execute. Verdades santas, de origem tão divina que devem sustentar-se até na guilhotina. Este inovador pregava a filosofia do amor e do progresso, histórias, utopia. Ria do nosso culto antigo e enamorado. Era um desses para quem nada existe sagrado, nem respeitam jamais o que o mundo respeita. Para lhe desinocular doutrina assaz suspeita, ele ia procurar nos bordéis crapulosos boeiro, pescador, patifes biliosos, imundo povalhão, não tendo eira nem meira. E entre canalha tal pregava de cadeia. Jamais se dirigia aos homens de dinheiro, aos sábios, aos honrados, ao honesto banqueiro. Anarquizava as massas e, com dedos para o ar, enfermos e feridos entendia curar contra a letra da lei. Não para aí o horror. Ressuscitava os mortos este vil impostor. E errando, ora nos campos, ora pelas cidades, ouviam-no dizer: podeis me acompanhar. Ora, falai, Senhor, não é mesmo excitar uma guerra civil entre os concidadãos? Via-se ir ter com ele horrorosos pagãos que dormiam em fossos a acompanhar-lhe o rastro. Um coxo, outro com o olho escondido no emplastro, outro surdo, outro envolto em pústulas tenazes. Vendo esse feiticeiro andar com tais sequazes, o homem de bem entrava em casa envergonhado. Um dia, eu já nem sei quando isto foi passado, numa festa,
pegou de um chicote imprudente e se pôs a expelir, muito brutalmente, gritando e declamando, honestos mercadores que vendiam ali pássaros, aves, flores e outras coisas que mesmo o clero permitia e de cujo produto uma parte auferia. Uma mulher sem bril seguia-lhe na trilha. Ele ia perorando, abalando a família, a santa religião e a sociedade, decepando a moral e a propriedade. O povo o acompanhava e o campo estava em culto. Era ousado demais. Chegava o seu insulto até ferir o rico. E revoltava o pobre, sempre a dizer que todos que o céu cobre são irmãos, são iguais, que não há superiores nem grandes, nem pequenos, ou servos ou senhores, e que o fruto é comum. Até o clero insultava: bem vê, senhor, que este homem blasfemava. E tudo isso era dito assim, em meio à rua, a uma canalha vil, grosseira, imunda e nua. Precisava acabar. As leis eram formais. Foi, pois, crucificado. Ouvindo frases ditas com tão singela e adocicada voz, eu, surpreso, exclamei: Senhor, mas quem sois vós? E ele me respondeu: preciso era um exemplo. Eu me chamo Elisabe, sou escriba do templo. Porém, de quem falais? Dizei-me de quem é. Meu Deus, desse vadio, Jesus de Nazaré. Vitor Hugo. Vitor Hugo em tradução de Castro Alves. Uma tradução parafrástica de Castro Alves. Não é muito parafrástica não. Hoje eu acho que nós linguistas diríamos que é uma tradução. Tá? Olhando para o original de Vitor Hugo. Tá? É óbvio que dar uma aula com esse poema em 1969, logo após o AI-5 de dezembro, em março de 1969, tá? Eu paguei uma mão por isso. Primeiro porque atribuíram a mim chamar Jesus de vadio. Quer dizer, numa leitura bem estilo à direita. Tá? Que é muito inteligente, mas e sabe ler o que quer. Ok? Particularmente naqueles anos terríveis. Eu hoje, quando conversei com o Davi, não vi mais o Davi aqui? Como é que está aí? Lá está ele. Tá. Eu disse a ele que eu sou um pouco pessimista com a situação brasileira de hoje. Ok? Nós estamos lutando, na verdade, não contra um imbecil como Cunha. Não contra um juizinho de merda como é o Sérgio Moro. Vocês me desculpem. Que recebeu, na verdade, não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Nós estamos lutando, na verdade, contra o capital internacional que quer o petróleo do pré-sal. Em todos os países em que se descobriu petróleo, tá, houve instabilidade política. E em todos eles, tá, onde os Estados Unidos entraram, o povo vive na miséria. Arábia Saudita, etc. Okay? E a Primavera Árabe, fabricada no interior da Síria, não foi nada mais, nada menos do que derrubar lideranças com as quais a gente pode não concordar, ok? E que não concordamos, para desestabilizar uma região do planeta para explorar o petróleo. O único país do mundo que tem petróleo, os únicos 2 países do mundo que tem petróleo, que conseguiram escapar da voracidade do capital internacional petrolífero, foi a Noruega e a Rússia. E ainda assim, a Rússia está correndo grande risco, ok? Como todos nós sabemos, desde a guerra criada pela CIA, tá, na Ucrânia. A Noruega conseguiu manter uma independência e hoje Oslo é uma capital em obras. Tá? Porque o petróleo da Noruega é estatal, os seus lucros é gerido por uma comissão
estatal, okay, e aplicados no país. E a Noruega decide quantos barris vai produzir e quantos não vai, para manter as suas reservas. Baixa o petróleo, a Noruega para de produzir. Pronto, deixa a Europa sem petróleo.